Mesmo os nossos sobas ainda tinham os epalangas e os outros com os quais consertavam. Ao nível das reformas, as reformas democráticas iniciadas em 1991 sofreram regressão nos últimos 20 anos, particularmente no que concerne às liberdades fundamentais do cidadão. Hoje, a conclusão que temos que chegar é de que temos uma democracia de jure, mas não de facto. E somos ainda um país não democrático, somos um país em transição para a democracia, mas com o risco de que os atores principais da vida política nacional não tenham convicções democráticas, apenas metamorfosearam-se. Ao nível do atual modelo de governação, que eu caracterizo de governação antipatriótica, corrupta, nepótica, arrogante e insensível, transformou a governação em negócio e não em serviço público. O lema é servir-se em vez de servir. Portanto, ainda estamos por descobrir qual é o ministro da República de Angola que não faz negócios com o próprio ministério que ele dirige. Ainda estamos para descobrir qual é o governador da República de Angola que não monta empresas fantasma para fazer negócios com a província que ele está a descobrir. Essa governação antipatriótica, corrupta, nepótica, insensível e arrogante, que não dialoga. E é por isso que ao nível institucional, hoje tivemos enorme regressão, com o próprio problema de que não sabemos que tipo de sociedade queremos criar, mas ao mesmo tempo estamos a criar um esteio de valores completamente negativo. E que corresponde com o que eu fiz, a apresentação, como caracterização geral de Angola. Angola é hoje, ou está hoje transformada num Estado politicamente bloqueado, economicamente com potencial de viabilidade, mas socialmente em risco de falência em consequência da sua estrutura social de alto risco. Por que Angola é um Estado politicamente bloqueado? Falamos já da dimensão institucional, que em termos de valores não estamos a construir uma sociedade saudável, sã. E este regime não tem capacidade de fazer a transformação, porque são eles que institucionalizaram os valores negativos que hoje imperam na sociedade. Eu disse que não vou falar muito da casa, mas aqui vou dar assim umas deixazinhas. Do ponto de vista político, até o recente surgimento no firmamento político nacional da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa-CE, Angola vivia o dilema do bloqueio político e não se vislumbrava no horizonte temporal de curto e médio prazos a realização das transformações positivas que o contexto exige, particularmente no que concerne ao aprofundamento dos princípios e valores de uma sociedade democrática, no que concerne à implementação de medidas e princípios de boa governação e de luta contra a corrupção, no que concerne a uma resposta determinante de luta contra a pobreza e em favor do cidadão, dedicando para este fim todos os recursos do Estado, que não são poucos, e vários outros domínios da vida nacional. Em verdade, o dilema é resultante do facto de que o atual regime estagnou, enquistou completamente e já não é capaz de produzir alterações positivas do quadro atual, que é, afinal de contas, sua própria fabricação ou opção negativamente consciente. As forças políticas tradicionais da oposição, no seu conjunto, revelam também estagnação, perca de fé quanto à sua missão e, estando algumas delas em estado avançado de declínio ou mesmo caminhando aceleradamente para a decadência e o risco de extinção.
Significa, o país está bloqueado. De um lado, o regime não tem convicções. De onde podia vir a transformação e a alternância, não há fé. Quem não tem fé, quem não acredita, não pode realizar uma coisa que não acredita. Uns não têm convicções, não podem realizar uma coisa porque não têm convicções. Outros não têm fé, não podem realizar porque também não têm fé. Infelizmente para todos nós, depois de um período de revivalismo e forte ativismo cívico conjugado, dos anos 90, particularmente no âmbito da luta pela paz, hoje esse ativismo ficou reduzido a algumas figuras corajosas, como Marcolino Mocco, José Patrocínio, Rafael Marques, William Toné, David Mendes, Filomeno Vieira Lopes, Justino Pinto de Andrade e outros. Vocês aqui em Benguela têm a felicidade de terem a Umunga, que tem algum ativismo, porque não há mais nenhuma província para além de Luanda que tem, tirando Cabinda. De facto, esse ativismo, mesmo assim, apesar destes corajosos, não logrou produzir de forma sustentada processos cívicos capazes de propulsionar de forma pacífica e ordeira as transformações políticas que o país precisa. Em todas as sociedades, os processos de transformação ou são dinamizados por aqueles que estão no poder, se têm convicções para tal, ou são forçados pelas forças de alternativa, se têm fé, convicção e vontade para tal, ou são geradas por atores não políticos, atores cívicos, que forçam transformações. Todos nós assistimos o que aconteceu recentemente no Magreb. Os processos de transformação no Magreb, nos países do norte da África, não foram gerados pelos regimes no poder. Pelo contrário, os regimes no poder tentaram resistir. Não foram gerados pelas forças políticas da oposição. Foram gerados por forças cívicas e o ativismo dos cidadãos. Foram os cidadãos que forçaram as transformações. O que significa, nós que temos também um país politicamente bloqueado, temos que olhar para todas as alternativas. Se o regime não tem convicções para transformações, as alternativas perderam fé, não têm confiança, não têm convicção. As forças cívicas estão hesitantes. O cidadão tem que assumir a responsabilidade de ser o ator das transformações. Tem que ser propulsionador. Porque há um ditado que diz que a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade e profundidade da participação dos seus cidadãos nesses processos. Repito, a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade e profundidade da participação dos seus cidadãos nesses processos. Assim, onde houver fatalismo, passividade e desistência, não haverá com certeza condições positivas para as transformações positivas desejadas. Onde houver coragem, dedicação, participação e entrega, estará criado o esteio fundamental para a semente às transformações exigidas. Com isso quero dizer o quê? Temos que ser nós próprios os atores das transformações. Ninguém virá fazer as transformações aqui. Quando chegarem as eleições, é preciso as pessoas agirem em consciência, mudarem mesmo. Não vai vir alguém que vai inventar que pronto, agora o regime muda. Não, temos que ser nós, em consciência, a definir que este regime não tem convicções, não tem vontade política, é excessivamente corrupto, que não vai transformar a vida dos angolanos de forma positiva. Então temos que encontrar atores que podem desenvolver essa transformação e apostarmos nesses atores. Eu disse no princípio que ia tentar resistir, não fazer propaganda da casa, mas sou obrigado a dizer uma curta frase. É mesmo por esta e várias outras razões que surgiu a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, como instrumento para servir os angolanos e renovar as esperanças para um futuro melhor para Angola.
É mesmo por esta razão, a constatação do bloqueio político. Não há convicções por parte do regime, não há fé nas forças da oposição. Não há iniciativas sustentadas da parte do espaço cívico. Tinha que surgir alguma coisa. E decidimos criar a Convergência Ampla de Salvação de Angola. Fomos acusados de que salvar, quem são vocês? São arrogantes. Quem disse é salvar mesmo, as pessoas estão pobres, é preciso serem salvas. Do ponto de vista econômico, como é que está o nosso país? Na caracterização geral, eu disse que temos um país economicamente com potencial de viabilidade. Potencial. Se quisermos caracterizar primeiro o modelo econômico que hoje vigora, há duas definições, uma teórica e outra concreta. Do ponto de vista do modelo adotado, segundo a teoria oficial do governo, nós temos uma economia de mercado baseada na livre iniciativa privada, combinada com o papel regulador do Estado e com a intervenção seletiva do Estado em setores vitais da economia. Portanto, hoje o modelo econômico oficialmente dito pelo governo é uma economia de mercado baseada na livre iniciativa privada, combinada com o papel regulador do Estado e com a intervenção seletiva do Estado em setores vitais da economia. De acordo com o governo, é este o modelo econômico. Mas na prática, o que é? Do nosso ponto de vista, na prática nós temos um capitalismo anárquico, condicionado e nepótico. Não é outra coisa. Capitalismo anárquico, condicionado e nepótico. Se depois quiserem que eu explique o que é que isso quer dizer, também. Quais são as características desse capitalismo anárquico, condicionado e nepótico? Temos, de facto, um nível razoável de crescimento do produto interno bruto. Crescimento do produto interno bruto, fruto do crescimento da produção petrolífera e fruto também dos altos preços do petróleo no mercado internacional. Não fizemos nenhum milagre. O conjunto de circunstâncias assim permitiu. Angola tem potencial, o mercado está bom, houve crescimento do produto interno bruto. Mas continuamos a ter uma economia de enclave. Economia de enclave significa que é uma economia dominada por um e dois setores, ou um setor e meio, petróleo e diamantes, o resto não funciona. Ou o governo não cria condições positivas para que a economia seja transcendental e horizontal de todos os setores. Por que muitos dos outros setores, por exemplo, da nossa economia, funcionam mal? A indústria, as pescas, é porque nós em Angola temos altos custos de produção. Quem quiser ir fazer uma fábrica na Namíbia, chega lá, arranja o terreno, é barato, monta a fábrica e acabou. Quem quiser vir fazer aqui uma fábrica em Luanda ou em Benguela, tem que arranjar o terreno, é caro, tem que ter geradores vários, porque a energia falha como está a falhar agora, tem que ter tanques de água, tem que... Então o empresário vem aqui por quê? Você tem que fazer todas essas coisas que devia ser o Estado a fazer. Vou na Namíbia, vou na Tailândia, vou na Singapura, vou na China. Os empresários vão nesses espaços onde os custos de produção são baixos, a ética de trabalho é maior, os custos da mão de obra são mais baixos. Para nós aqui temos altos custos de produção por causa da desestruturação das nossas infraestruturas. Temos fraca e deficiente ética do trabalho. Mas eu aqui ponho esta responsabilidade sobre o governo. Durante o tempo todo do Partido Único, em que não se exigia alta ética do trabalho e que havia uma lógica de que o governo finge que paga e o cidadão finge que trabalha, isso perdurou. E é por isso que hoje temos essa dicotomia sobre a contradição emprego-trabalho. Não é verdade? Infelizmente, é isso que levou o governo a dizer que como os angolanos não trabalham muito, quando chegam no trabalho roubam.
O saco de cimento foi, é porque não sei o que foi, é porque não sei o que foi. Então venham os chineses. Mas quem é que ensinou o angolano a roubar? Quem é que mostrou o caminho de roubar? São os mais velhos que estão lá em cima que roubam. Se eles não roubassem lá em cima, nós também não iríamos abrir os olhos para roubar. Se eles não roubassem lá em cima, teriam latitude moral para nos corrigir e nos punir, porque não roubam. Como eles é que roubam mais? E eles não roubam pequeno. Como eles é que roubam mal, não podem nos corrigir. Como é que um cidadão em 10 anos de nada fica bilionário em dólares, vai meter na cadeia o administrador comunal que roubou o terreno da administração? Como é possível? Não é possível. Como é que quem está lá em cima, ministro, em 10 anos, construiu 50 hotéis ou 30 hotéis, vai querer pôr na ordem o administrador do município que do orçamento dele tirou lá 100 mil dólares? Não é possível. Portanto, perdemos a latitude moral de corrigir a própria nossa situação de vivência. E depois inventam que os angolanos não trabalham e não têm ética do trabalho porque roubam, é preciso mandar vir os chineses que trabalham. Temos setores-chave da economia dominados pelas multinacionais. Temos uma classe empresarial angolana que ou é condicionada, significa os empresários genuínos têm que fazer folha, têm que se inscrever no partido dominante, têm que fazer toda hora pagar as comissões, etc. Estão condicionados. Ou então, os empresários são os governantes. Os ministros, os diretores nacionais, os próprios governadores, administradores, são esses os empresários. O empresário cidadão que quiser ser transparente e sério não tem sucesso. Não tem hipótese. Como é que vai conseguir ganhar um concurso público se ele não prometer comissão? Tem que prometer comissão. E ao prometer a comissão, quem é que sofre? São os cidadãos. Porque quando o Estado determina que vai se construir uma escola por $1 milhão e tecnicamente aquela escola deve se fazer por 1 milhão, a comissão são 300, não é verdade? Tira já 300, o lucro dele é 200, o que é que vai sobrar? Tem que fazer um edifício que não funciona. É o que aconteceu com o Hospital Central de Luanda. Foi inaugurado, nem fez 1 ano, começou a cair. No domínio econômico ainda temos uma espécie de domínio excessivo dado às importações e pouca relevância atribuída concretamente ao setor produtivo nacional. E não vamos já fazer isso. Estamos só aqui a ouvir que diversificação da economia, diversificação da produção, é porque os camponeses façam. Como é que vai ser possível o camponês que planta aqui no cavaco e colhe a cebola? Ou no balombo ou no cubal, mas depois não consegue escoar essa cebola do cubal para os mercados, mas a cebola entra pela Santa Clara, passa diretamente para Luanda. Não é possível. Quem é que importa a cebola? São os governantes, não é verdade? Por isso nós estamos preocupados com o camponês, porque se quisessem, era só dar incentivos a esses camponeses para produzirem, criar mecanismos de comercialização do produto do campo e pôr altas taxas da importação. É só combinar esses fatores. Angola começaria a ter produção para ter autossuficiência em menos de 5 anos. Mas não querem porque eles é que importam. E deixam o camponês morrer com os seus produtos. O tomate apodrece na matala, a cebola apodrece, os produtos apodrecem na Caala, no Xinguar, mas passam da Santa Clara, Lubango, Benguela para Luanda. Os mesmos produtos. Os programas de fomento adotados pelo governo têm quase todos eles uma espécie de natureza discriminatória. O que é isso discriminatória? Quando há um microcrédito, para você ter acesso, tem que ir fazer o cartão. Se não fizer cartão de membro, o microcrédito dificilmente sai. É discriminação, o cidadão é cidadão. Não se pode forçar a direito de opção. Temos um sistema governativo e administrativo excessivamente corruptor e constrangedor para os agentes econômicos e empreendedores. E temos um sistema financeiro discriminativo e desajustado.
para as necessidades concretas da economia e dos cidadãos.